Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica. E hoje eu quero falar com vocês sobre um livrinho que veio nesse box. Olha só, que box legal, da editora Nova Fronteira. É um box com obras do Tolstói. Aqui nós temos três livros. A Morte de Ivan Ilitch e Senhores e Servos, Ressurreição e o famosíssimo Anna Karenina. E eu quero falar hoje especificamente deste aqui, olha aí, Ressurreição do Tolstói. Ressurreição é o último romance, o último grande romance, lançado por Tolstói. Foi lançado aí em 1899 e basicamente alguns estudiosos aí, alguns teóricos da literatura e especialistas na obra do Tolstói dizem que Ressurreição é meio que uma autobiografia do Tolstói. Ele está, de certa forma, tentando contar ou querendo contar a sua história de vida. O que nós temos aqui nessa obra? Nós temos dois personagens principais aí, o Nekhlyudov, que é um aristocrata, é um príncipe, vamos dizer assim, ali da Rússia, e nós temos uma criada chamada Maslova, ou Maslova, enfim, não sei qual é a pronúncia correta. A história se passa entre esses dois personagens e o que nós temos é basicamente o seguinte: o Nekhlyudov, quando criança, adolescente, ele frequentava ali a casa de umas tias dele, e na casa dessas tias havia essa garotinha que era a Maslova, que era criada ali, trabalhava ali. E eles têm meio que um namorico de criança, algo bem infantil. O tempo passa, o Nekhlyudov vai servir as Forças Armadas, e quando ele retorna, como eu disse, o tempo já passou, ele já está um pouco mais velho, e aquele namorico de infância, de adolescência, na cabeça do Nekhlyudov, ele precisa ter um passo a mais, ter um passo além. Por quê? Agora ele havia tido contato com a maldade, com a maledicência ali no exército, então ele não volta mais enxergando a Maslova como aquela namoradinha de infância. Quando ele volta, ela também já passou algum tempo, obviamente, o tempo que passou para ele, passou para ela também, e ela já está bem desenvolvida, então ela é uma moça bonita, é uma moça já vistosa, e ele deseja ardentemente possuí-la. Ele consegue investir nas investidas dele ali, ele consegue ter êxito, ele consegue levá-la para a cama. Só que o que acontece é que quando o ato ali acaba, ele meio que se sente culpado, a consciência pesa, e ele tenta naquela hora ali pagá-la para tentar compensar o fato de ter ido para a cama com ela. Só que o que acontece? Por causa desse relacionamento dos dois, ela então fica grávida. E quando ela fica grávida, as tias ali do Nekhlyudov, patroas dela, dispensam ela, mandam ela embora, porque não tinham interesse em estar com uma criada ali grávida, que ia ter um filho recentemente. O Nekhlyudov também, depois de tentar pagar a menina, ele vai embora também, toca a vida dele. O tempo passa e depois de vários anos, ele se encontra agora já um homem, um homem feito, e ele é chamado para ser júri num caso de assassinato que aconteceu ali. Então ele ia fazer parte do júri no julgamento ali. E para surpresa dele, quando ele chega nesse julgamento, quem que está ali? Quem que é a ré, a acusada de assassinato? É exatamente a Maslova. E
ele tenta descobrir o que aconteceu. Ela está sendo acusada de ter assassinado um cliente, isso mesmo, um cliente, porque nesse ponto ela se tornou uma prostituta, e esse cliente foi envenenado. Ele percebe, e aqui é o ponto-chave do livro, da história, ele percebe que ela caiu nessa vida de prostituição por causa dele. O Nekhludoff, ele entende que ela só está nessa situação porque anos antes ele a seduziu, a enganou e se deitou com ela, e com isso ele ainda não sabe da gravidez nesse ponto, mas com isso acarretou-se que ela fosse expulsa ali do trabalho, ali da casa, pelas tias. Então ele entende que isso acontece por culpa dele, e é aí que ele começa então a tentar resolver a situação. Primeiro, no júri ali, tentando influenciar o júri a que não condene a Maslova, a que absolva ela, porque realmente você vai ver nas páginas do livro que ela é inocente. Ela deu realmente a bebida envenenada para aquele homem, mas ela não sabia que aquela bebida estava envenenada. Ela foi enganada. Ela imaginou que fosse só um sonífero para ele poder, enfim, apagar e ela ter chance de ir embora, mas era veneno. Então ela foi enganada e está ali sendo acusada de um crime que não cometeu. Ele tenta então influenciar o júri para poder absolvê-la. Eles até conseguem ver ali nitidamente que ela é inocente. Você tem alguns outros personagens ali que são favoráveis a inocentá-la, mas não tanto pelo caso em si, mas porque se sentem atraídos por ela, são homens, se sentem atraídos por ela e por isso querem favorecê-la. Mas o Nekhludoff, ele entende que ela é inocente e que por causa disso precisa ser inocentada. Porém, por causa de umas questões burocráticas ali, ela é inocentada de uma parte, mas é acusada de outros. É negligência deles enquanto jurados. Eles poderiam ter deixado algumas coisas ali mais claras e eles não fazem isso. Então ela é condenada. E daqui em diante, o que você tem é o Nekhludoff numa tentativa desesperada de sanar o problema, de reverter a situação, de inocentar, de livrar essa menina da pena, que no caso seria trabalhos forçados ali na Sibéria, como acontecia na Rússia nessa época. E é interessante porque ele se mostra para ela, no primeiro contato que ele tem com ela, ela não sabe, ela não se recorda dele, né? Ela não consegue fazer a conexão que aquele que está ali é o Nekhludoff, que ela havia tido um relacionamento, mas enfim, quando as coisas ficam claras, você tem então essa tentativa desesperada dele de resolver a situação, meio que de tentar compensar ela por aquilo que ele julga ser culpa dela. E, por incrível que pareça, você tem uma negativa inicial da parte dela. Ela está relutante, ela não quer a ajuda dele. Em alguns casos, em alguns momentos, ela vai usar a influência que tem com ele para beneficiar outras pessoas que estão ali no presídio junto com ela. E a trama, ela é muito bem feita. O livro é muito bem escrito, com toda a maestria aí do Tolstói. Desse ponto em diante, eu vou dar spoilers. Então, assim, se você não quer spoilers, então pause o vídeo aqui, leia o livro e depois retome o vídeo desse ponto em diante para você acompanhar aí o restante da análise que eu vou fazer. Então fiquem avisados, daqui em diante tem spoilers. Para quem vai pausar o vídeo, você vai então ver essa luta dele entre tentar se redimir com ela, e você vai ver se ele consegue ou não, tá? Então agora spoilers. Bem, para você então que ficou, ela
fica relutante. Nesse processo, então, de ser encaminhada ali para a Sibéria, para cumprir a pena dela, né, que ela foi condenada a trabalhos forçados por alguns anos, ele vai acompanhá-la. Você tem um Nekhlyudov também entendendo que a vida que ele viveu até agora é uma vida fútil, vamos dizer assim. Então ele, como é senhor de muitas terras, ele tenta agora pegar essas terras e doá-las para os mujiks, ou seja, para os trabalhadores ali. Ele não quer mais ter participação no trabalho deles, ele quer doar essas terras para eles e deixar a terra por conta deles. Você tem uma trama interessante desses mujiks desconfiados dessa tentativa dele de passar a terra para eles, deles ficarem por conta disso. Então você tem, como ele tem muitas terras, você tem grupos que aceitam, grupos que não aceitam, grupos que ficam meio assim desconfiados e tal. E tudo isso vai mostrando para a gente essa tentativa dele de solucionar o problema e de correr atrás do prejuízo dessa vida fútil que ele teve, dessa vida inteira de futilidades que ele viveu. Não bastando isso, a Maslova, enquanto ela está encarcerada, ela conhece uma outra pessoa, um cara que realmente se apaixona por ela, um cara realmente assim, é um cara boa praça, um cara bacana demais, e agora começa a concorrer entre o amor dela, pelo amor dela, né, o Nekhlyudov e esse outro rapaz. E assim, é fascinante porque ele está se desdobrando, ele está gastando dinheiro, ele está gastando com advogados, ele está usando a influência que ele tem para conversar até mesmo com o governador, para ter acesso à prisão, para conseguir acompanhá-la nesse trajeto, nessa ida para os campos de trabalho forçado ali. E no final, quando você imagina então que o desfecho do romance é os dois ficando juntos, talvez lá na Sibéria, ou talvez ele conseguindo livrar ela da pena, ao ter a sua situação resolvida, ela decide não ficar com ele e ficar com esse outro rapaz. A pergunta é, tudo isso que ele está fazendo, essa questão de doar as terras, o casarão da família, passar para a criada, essa questão de tentar se redimir com essa menina, ele está fazendo isso por causa dela ou por causa dele? Entende a questão? Será que é em benefício dela ou em benefício próprio? Ele está buscando então uma absolvição, ele está buscando uma porta aberta para o paraíso por meio das obras que ele está fazendo? Essa é a grande questão. E o fascinante é o jeito que o Tolstói fecha essa história. Porque o Tolstói, como todo mundo sabe, ou melhor dizendo, como muita gente sabe, o Tolstói ele passou por maus bocados na sua vida. Tem até um vídeo aqui no canal sobre o livro dele, chamado Confissão, onde ele conta a transição dele do ateísmo para o teísmo. Ele passa por uma crise de fé onde ele pensa até em suicídio, porque ele não enxerga motivo para viver. Mas ele encontra na crença em Deus, na crença em Cristo, razão para continuar vivendo. Olha só que interessante o que vai dizer no último capítulo. Uma vez no quarto, Nekhlyudov pôs-se a andar febrilmente de um lado para o outro. Tinha a impressão de que as relações com Katyusha é uma outra forma de se referir a Maslova, né? Estavam terminadas para sempre. Cessara para sempre de ser útil a Katyusha. E esse pensamento enchia de tristeza e vergonha, mas também pressentia que isso doravante não tinha mais o direito de ocupar o seu espírito. Outro problema, ainda não resolvido, impunha-se-lhe com força imperiosa. Sentia-se na presença de qualquer coisa errada, terrivelmente má, que era seu dever destruir, mas não sabia como. Era a força malévola que noutros tempos o levara à perdição, infelicitara Katyusha e agora arrastava para sempre Kryustov, o querido e admirável Kryustov, que jazia naquele quarto com um lenço azul no pescoço. Esse é um cara queridíssimo que morre nesse trajeto da Rússia até a Sibéria. Nekhlyudov revia centenas de homens naquele ar pestoso,
encerrados por ordem de governadores, procuradores, diretores de prisão, todos completamente indiferentes à sua sorte. Revia o olhar irritado do velhinho, desafiando os escravos do anticristo. Revia na Câmara dos Mortos o belo rosto de cera de Kristov. Tudo isso, toda a vida que rodeava, produziu nele o efeito de um pesadelo terrível, e volvia a pensar se era ele, Nekhludoff, que estava louco, ou então aqueles é que o estavam julgando-se em juízo perfeito e tolerando aquela vida. Depois de muito andar, jogou-se sobre um divã maquinalmente. Abriu um dos evangelhos que o inglês lhe tinha dado e que ele colocara sobre a mesa ao esvaziar os bolsos. Há quem diga que achamos aqui resposta para tudo, pensava ele. Abrindo um livro numa página qualquer e leu. Tinha caído num capítulo do Evangelho de São Mateus, capítulo 28. Olha que fascinante a forma com que o Tolstói vai terminar o romance. Naquela hora chegaram-se a Jesus os seus discípulos dizendo: Quem julgas tu que é maior no reino dos céus? E chamando Jesus a um menino, pôs no meio deles. Disse: Na verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, não havereis de entrar no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se fizer pequeno como este menino, esse será o maior no reino dos céus. É fascinante porque o Nekhludoff ele vai ler o capítulo inteiro do Evangelho de Mateus. E o capítulo fala então dessa questão de querer ser grande, de perdão, né? Tem a parte quando Pedro pergunta: quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar o meu irmão? Até 7. Jesus diz até 70 vezes 7. Tem a passagem daquele servo que foi perdoado, mas quando encontra um outro conservo que lhe devia também, ele não perdoa. Você consegue perceber então essa ideia que o Tolstói quer passar de perdão, de redenção. E isso é algo assim que a gente consegue perceber muito forte na literatura russa. Os grandes personagens aí da literatura russa, eles estão buscando redenção. É assim com Nekhludoff, é assim com o próprio Tolstói, o autor, é assim com o Raskolnikov, do grande Dostoiévski, né? Crime e Castigo. É assim com os irmãos Karamazov. Você tem essa noção, essa ideia de uma procura de redenção. E isso nada mais é do que o anseio que a alma do ser humano tem por isso. Mesmo que não nitidamente, mesmo que rejeitando isso, mas os homens eles têm esse anseio. E é interessante o título do livro, né? Ressurreição. A ideia é exatamente essa. A ideia do que o personagem Nekhludoff traz é essa ideia de alguém que ressurge. E aí você pode ver essa ressurreição nele, dessa vida fútil, dessa vida desregrada para uma vida de altruísmo, como você pode ver isso também na Maslova, na Katyusha, ou seja, uma vida destruída pela prostituição e transformada pelo amor de alguém que ela entende que é um amor que, mesmo o cara não sendo rico, não sendo um príncipe como Nekhludoff, mas era um amor que era sincero e deveria haver ela deveria corresponder isso, porque ela também sentia isso, e não buscando somente interesses. Enfim, é muito forte essa mensagem. É esse o livro de hoje, é essa a indicação. Lev Tolstói, Ressurreição. Bom, tchau. Até os próximos vídeos deste canal.